Irmãos e irmãs, a missa, como hoje, como sempre, começa em nome da Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois, acabará também com a bênção em nome da Santíssima Trindade. Toda missa é esse diálogo com o Pai, no Filho, pela força do Espírito Santo. Toda missa, então, está permeada, podemos dizer assim, da Trindade. Ela é trinitária, assim como a nossa fé é trinitária. Na própria profissão de fé, no credo, nós professamos que acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Assim também a nossa vida. Como a missa começa em nome da Trindade e termina em nome da Trindade, a nossa vida é do mesmo modo. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final da vida, nas exéquias, após passada esta vida, nós também somos recomendados ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. E ao longo da nossa vida também existe sempre, é sempre marcada toda a nossa vida pela Trindade. Aqueles que se casam são abençoados pela Trindade. Em nome da Trindade são consagrados os sacerdotes. Em nome da Trindade são perdoados os pecados. Portanto, toda a nossa vida é trinitária. A Trindade caminha conosco. Mas, infelizmente, muitas vezes podemos fazer como aconteceu lá com os discípulos de Emaús. Jesus caminhava com eles, mas eles não reconheciam a sua presença, não reconheciam que era Jesus. Talvez em um dado momento não reconheçamos que a Trindade está ao nosso lado, que caminha conosco, que Deus não nos abandona. Há um modo errado de se pensar a Trindade, que é pensá-la como algo acabado e imóvel. Como aquilo que Deus fez, já criou o mundo. O Pai e o Filho já enviaram o Espírito Santo. E agora só ficam imóveis, parados. Essa é uma visão errada da Trindade. A Trindade é um constante movimento. É um processo. É sempre ato. A Trindade está neste movimento. Se fala que o Pai não gerou o Filho há muito tempo atrás e pronto, não tem um início, ele gera sempre o Filho. Você pode dizer que na Trindade não existe um ontem e um amanhã, existe, claro, entre aspas, como um constante hoje, como aquela frase do Salmo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Filho é gerado, sempre é constantemente gerado pelo Pai. Assim também podemos pensar o céu. Há quem pense que o céu é estático, parado. Há quem pense que os mortos estão dormindo. Nós não pensamos deste modo. Para nós também o céu é dinâmico, o céu é movimento, o céu é alegria sem fim, porque estamos diante do próprio Deus. Agora, como é que nós vamos vencer estas visões erradas, talvez esse enfraquecimento da visão trinitária, que pode levar a uma banalização da fé, através da Sagrada Escritura, conhecendo a Trindade que se revela na Sagrada Escritura, que se revelou através do Filho. Não podemos correr o risco de olhar somente para Jesus, esse é um risco que corremos. Olhar só para Jesus, deixar de lado o Pai, deixar de lado o Espírito Santo. Só aquele que é visível, que se fez visível, que se fez homem. E mais errado ainda é olhar para Jesus e deixar de lado a sua divindade. Pensar somente como homem, somente como alguém que fez o bem, é um exemplo para nós, é o maior psicólogo que já existiu, como alguém disse por aí. Pensar como um grande profeta, como os seus contemporâneos falavam. Jesus é muito mais que isso.
Jesus é Deus. E Jesus, se revelando, vindo ao mundo, nos revela também o Pai e o Espírito Santo. Não tem como pensar desvinculadas as três pessoas da Santíssima Trindade. Temos que pensá-las em unidade, sempre relacionadas. Quando uma das pessoas da Trindade age, as outras pessoas estão agindo em conjunto, estão sempre interligados. Aqui nós vemos três leituras que nos fazem ver a Trindade, pensar na Trindade, nesta liturgia de hoje. E nessas leituras, cada uma das pessoas da Trindade aparece em destaque, assim como na história da salvação, em cada momento apareceu em destaque uma pessoa da Trindade, não querendo dizer que estava sozinha, agindo sozinha. Temos primeiro o Pai em destaque, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Mas sempre temos que ter esta visão de que as pessoas da Trindade agem em conjunto. Na primeira leitura do livro dos Provérbios, nós temos um hino à criação. O Pai cria todas as coisas por amor, e junto ao Pai nós vemos uma figura que é a sabedoria. Quem é essa sabedoria? Quem é que já está ali junto com o Pai quando Ele cria todas as coisas? Se fala até numa linguagem bonita, poética, como uma criança que brinca. E São João no prólogo vê que aquela sabedoria é o Verbo, é a palavra, é o próprio Senhor. Ele é a sabedoria, é Ele que está já junto ao Pai quando todas as coisas foram criadas. Na segunda leitura, nós vemos que aquele homem, criado à imagem de Deus, perde essa amizade, porque cai no pecado. Mas Deus não o abandona, Deus vai ao seu encontro. Por isso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se encarna, se faz homem, vem ao nosso encontro, vem resgatar a nossa natureza humana decaída pelo pecado. Aquele que estava junto do Pai na criação, agora se faz presente em meio a esta criação. No Evangelho vemos Jesus que fala do Espírito Santo, que promete esse Espírito Santo à igreja e diz que ele levará a igreja ao conhecimento da verdade e santificará todas as coisas. Domingo passado nós celebrávamos Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre toda a igreja. Aqui, ao celebrarmos esta solenidade, nós devemos ver que a Trindade tem uma unidade profunda, muito mais profunda do que qualquer outra unidade que nós podemos pensar. Eu vivo em comunhão com a minha família, nós vivemos bem, é uma forma de unidade. Eu sou muito unido aos meus amigos, eu sou unido àquela pessoa, a gente não desgruda por nada. Mas a Trindade é uma unidade que vai além, que transcende a nossa concepção de unidade. Se pensarmos ali três pessoas que estão juntas, que se gostam, que vivem unidas, aqui abraçadas, mas não é a mesma unidade. A unidade da Trindade se dá a tal ponto que um está no outro. O que Jesus nos disse? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não estão apenas unidos, mas um está no outro e constituem um só. Falar da Trindade não é algo que corta, que vai contra o monoteísmo tão defendido pelo judaísmo e por outras religiões. Na verdade, ele vai além, eleva a um grau ainda mais, dá uma dignidade maior. Se vê que é de fato um só Deus, mas um só Deus que se revela em três pessoas. Essa é a nossa linguagem, o nosso modo de dizer. Claro que ainda é deficiente se falar em três pessoas, mas é o modo que a gente consegue explicar. Se o grande Santo Agostinho, refletindo, meditando sobre a Trindade, falando tanto sobre a Trindade, chega no final, ele reconhece a sua pequenez em poder falar de um mistério tão grandioso.
Mas nós, mesmo na nossa limitação, nós procuramos compreender, expressar este mistério de Deus que nos ama. Cada uma das pessoas da Trindade se revela revelando as outras. Se nós formos parar para perceber, cada um vai agindo e vai revelando. O Filho vai revelando o Pai. O Espírito Santo revela o Pai e o Filho. E assim mostram que de fato constituem esta unidade. E esse é o mistério fonte de todos os outros mistérios que nós celebramos. Nós conseguimos ver que a Trindade, Deus não começa a amar quando Ele nos cria. Deus já ama desde toda a eternidade, porque Ele é amor em si mesmo. Dizemos Ele é amor dentro, na vida intratrinitária. Ele já é amor. Como Santo Agostinho diz, o Pai ama o Filho e o Espírito Santo é esta circulação de amor que existe entre o Pai e o Filho. Deus já é em si mesmo. E quando pensamos na Trindade, nós conseguimos entender melhor o que São João quer dizer quando ele afirma que Deus é amor. Deus é amor em si mesmo. E é tanto amor, é um amor tão grande, que chega a transbordar. Por isso, por amor, cria a cada um de nós, cria a humanidade, para nos amar. Por amor e para amar. A nossa missão é entrar nesta fornalha de amor que é a Trindade. Podemos pensar tantas coisas que acontecem, às vezes nós mesmos podemos estar envoltos em tantas preocupações, tantos desafios, tanta correria e o trabalho e o estudo, tantas coisas como nos sentimos como se estivéssemos segurando o mundo, carregando o mundo nos ombros. E diante de tudo isso, às vezes não paramos para perceber o mais importante, que é o amor, que é buscar a Deus, que é amar a Deus e ir ao seu encontro e saber que estamos aqui por causa dele, e saber e experimentar de fato que ele nos ama. E também dessa experiência de Deus amar. Perdemos tempo com tantas coisas, nos ocupamos tanto e achamos que não temos tempo para amar, para nos relacionarmos, para tornar concreto aquilo que Deus fez por nós, realiza em nossas vidas. E nos distraímos e buscamos estar ali enfiados no celular todo o tempo e não desfrutamos da vida, não aproveitamos a vida. Sabemos que podemos aproveitar sim, não de qualquer jeito. Não é se diz aproveitar o hoje, quando se usa até uma expressão latina para falar disso, o carpe diem, que é aproveitar, é curtir a vida. Não, viver para nós é viver em Deus, é buscar um sentido. E viver em Deus é viver bem, é poder aproveitar a vida, é poder viver bem com aqueles que amamos, que gostamos. Então, a partir desta liturgia, queremos sempre mais estar nesta comunhão de amor com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos aprender a amar, algo que não é um sentimentalismo, mas algo que é concreto, importante e essencial em nossas vidas. E nos deixarmos conduzir pelo Senhor, sermos melhores, fazer o mundo melhor. Não olharmos, nos fecharmos no que é negativo, mas buscarmos o que é bom, o que é positivo, o que nos faz bem. E agora, nesta Eucaristia, mais uma vez, o Senhor vem a nós. Nosso Senhor se faz presente neste altar e com Ele vem a nós também o Pai e o Espírito Santo, porque como vimos, eles sempre agem em conjunto. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito de amor sejam dadas toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Passamos um instante de silêncio.